Já conosco aqui a nossa próxima palestrante, a professora Cristina Salvioni. Ela é nutricionista no setor de investigação em doenças neuromusculares da Unifesp, mestre em neurociências pela Unifesp. Seu tema é avaliação da composição corporal e tratamento nas doenças do neurônio motor. Terá 30 minutos para a sua apresentação, a professora Cristina Salvioni. Bom dia a todos. Como já foi apresentada, meu nome é Cristina, eu trabalho no setor de investigação em doenças neuromusculares, sou voluntária no tratamento de pacientes com ela, e é um prazer estar aqui com vocês falando desse tema tão pouco divulgado aqui, pelo menos no Brasil. E quando me pediram esse tema, a avaliação da composição corporal do paciente com ela me veio logo em mente. Será que o paciente com ela, o cuidador e até os profissionais que não estão diretamente relacionados com a doença sabem, de fato, qual que é a importância dessa alteração da composição corporal para o tratamento do nosso doente? Talvez não, né? A mudança de composição corporal é frequente, isso acontece, e existem alguns fatores que contribuem para isso. E eu vou esclarecer. Não dá para a gente conversar sobre avaliação de composição corporal sem antes deixar claro sobre os aspectos que mudam essa avaliação corporal do nosso paciente. Dentre eles, nós podemos citar o hipermetabolismo. Hoje a gente já sabe que 50% a 60% dos nossos pacientes apresentam-se em estado hipermetabólico, tendo um aumento de pelo menos 10% na sua taxa de metabolismo basal. O que quer dizer que um paciente com ela aqui sentado em repouso está gastando entre 10% a 20% a mais do que um indivíduo sem a doença. E isso é um dos fatores que contribuem para essa alteração de composição corporal. Causas deste hipermetabolismo não são muito bem esclarecidas, no entanto, citam-se algumas possibilidades. Dentre elas, nós podemos citar o trabalho respiratório aumentado devido à fraqueza muscular, à perda de massa muscular que acontece com a evolução da doença. Fasciculação, esses tremores de pele são gastadores de energia e estudos mais recentes têm nos mostrado que alterações mitocondriais já gerariam esse gasto energético aumentado. Mas nós sabemos também que não é só o hipermetabolismo que faz com que o paciente com ela perca peso. Dentre as outras causas, nós podemos citar a disfagia orofaríngea, que é comum com a evolução da doença, e os pacientes acabam comendo menos por dificuldade em comer. No entanto, essa baixa ingestão alimentar também não é só causada pela disfagia. Pacientes apresentam baixa ingestão alimentar, por exemplo, por quadros depressivos. O uso inadequado de ventilação não invasiva também faz com que nosso paciente gaste mais calorias e, com isso, perca peso. Daí a importância do uso adequado dessa ventilação. E não dá para falar sobre redução de peso sem antes falar das formas de manifestação da doença. Um paciente que tem acometimento inicial bulbar gasta muito mais calorias do que uma paciente com ela clássica, por isso tem mais perda de peso. Por outro lado, pacientes com a ela clássica com acometimento em membro inferior tendem a perder mais peso que um paciente com acometimento inicial em membro superior. Pensando em idade, nós podemos dizer que pacientes mais idosos tendem a perder mais peso em comparação aos mais jovens. E pensando em sexo, em gênero dos nossos pacientes, uma mulher tende a armazenar mais gordura e, por isso, perde menos peso quando comparado aos homens. E o que, de fato, isso muda no curso da nossa doença? Hoje, nós sabemos que uma redução de 5% do peso corporal habitual do nosso paciente faz com que ele tenha 30% a mais de chance de óbito. Daí, a importância da manutenção do peso corporal para nossos pacientes. Estudos mais recentes têm mostrado que pacientes que chegam em acompanhamento com um IMC entre 30 a 35 kg por metro quadrado, que já é um IMC de obesidade, esse paciente tem uma melhor sobrevida quando comparado a pacientes com IMC menores ou IMC maior. O que faz com que nós
sabemos, né, com que a gente que deixa, isso precisa ficar muito bem claro, que os pacientes com ela nunca podem perder peso, independente do peso que ele chegue para a gente em consultório. O paciente obeso deve manter o peso corporal do jeito que está, estável. E aí, a partir daí, muitos estudos nos mostraram que a gordura corporal era protetora para os pacientes. E a gente não sabia muita coisa sobre como a massa muscular contribuía para isso. Um estudo desse ano nos mostrou também que a massa muscular é um fator independente para a sobrevida. Nós sabemos que o paciente vai perder massa muscular com a evolução da doença. No entanto, se nós, da parte nutricional, conseguirmos estabilizar ou manter uma perda menor, isso vai ser um fator prognóstico independente para a sobrevida. A partir daí, no ano de 2013, nós avaliamos 111 pacientes no setor de investigação de doenças neuromusculares e avaliamos esses 111 pacientes e correlacionamos esses pacientes com a escala de avaliação motora e com dados de avaliação clínica e nutricional. E nós obtivemos resultados bem importantes em relação à composição corporal desses pacientes. Quando a gente avaliou circunferência do braço, área muscular do braço e é só por si só, circunferência do braço, circunferência muscular do braço e área muscular do braço, que são medidas relacionadas à massa muscular dos nossos pacientes, a gente observou que essas medidas se correlacionavam com a avaliação e com a qualidade respiratória, e especificamente com a capacidade vital forçada dos nossos pacientes. Ou seja, um paciente com uma melhor capacidade vital forçada tem uma composição corporal melhor relacionada à massa muscular. Ao avaliar puramente a avaliação de escala motora com a massa muscular, nós observamos que, quanto maior a escala de avaliação funcional, melhor seria o aspecto nutricional relacionado a esse paciente. O que quer dizer que qualquer profissional que aplique esta escala saberá que quanto menor seria o valor da escala, pior também seria o estado nutricional. Esse foi o primeiro trabalho que nós fizemos e que encontramos na literatura, correlacionando a escala de avaliação motora com a avaliação nutricional dos nossos pacientes. E nós concluímos algumas coisas interessantes. Quando esse paciente tem qualquer alteração motora, ele já está alterando a parte nutricional. Daí a importância desse paciente ser encaminhado o mais rapidamente possível para um profissional nutricionista. E não só quando há perda de peso corporal. E falando tanto sobre avaliação de composição corporal, quais são as medidas que devem ser avaliadas sistematicamente e, no mínimo, a cada um período de 3 meses, que é o que os nossos trabalhos nos mostram? Peso corporal, índice de massa corporal, circunferência do braço, dobra cutânea tricipital e, a partir destas últimas medidas, calcular a área muscular do braço, a circunferência muscular do braço e a área de gordura do braço. Deve-se também solicitar exames laboratoriais sempre que possível. No entanto, dificilmente nós encontramos avaliação do estado nutricional por exames laboratoriais. Dificilmente porque o estado nutricional dos pacientes com ela pioram muito rapidamente. Os exames laboratoriais não são capazes de detectar isso tão rápido. No entanto, vale a pena solicitar para monitorar. Dentre os métodos mais utilizados para a pesquisa clínica, a gente pode citar a bioimpedância e o DEXA. São métodos mais caros, mais difíceis de serem realizados e, por isso, são utilizados muito mais em pesquisa. No entanto, a gente sabe que estes métodos utilizados para pesquisa se correlacionam muito bem com esses métodos utilizados para os métodos de rotina, o que faz com que a nossa conduta, a partir destes métodos de rotina, já esteja muito bem correlacionada com os métodos de pesquisa. Uma vez avaliado o nosso paciente, nós chegamos a um estado nutricional e traçamos condutas. Devemos adequar a consistência dos alimentos, adequar dos aspectos de macro e micronutrientes. Quando o nosso paciente apresenta perda de peso corporal, nós, no geral, orientamos uma dieta entre 100% a 130% das necessidades nutricionais, com a finalidade de ganho de peso. Para isso, suplementos nutricionais são muito bem-vindos.
No entanto, suplementos nutricionais com finalidades clínicas. A gente sabe que existem suplementos nutricionais, módulos isolados de proteína e de aminoácidos específicos que pioram a evolução da doença. Daí a importância da prescrição de suplementos nutricionais adequadamente. Quando nós pensamos em proteína, que é um aspecto tão falado e tão perguntado, a partir, os pacientes nos perguntam tanto, a dieta deve ser hiperproteica, entre 1,2 a 1,5 gramas de proteína por quilograma de peso corporal, dependendo do estado nutricional do nosso paciente. Devemos fracionar a dieta de 3 em 3 horas. Para todos nós, isso é um fato importante. Para os pacientes com ela, isso é mandatório, uma vez que jejuns prolongados fazem com que esse paciente perca a massa muscular. Devemos mudar a consistência da dieta já nos primeiros sinais de disfagia. Importante lembrar aqui que quando a gente muda a consistência da dieta, dificilmente a gente consegue atender quantitativamente e qualitativamente em relação aos aspectos nutricionais. Daí também a importância dos suplementos. Pensando logo nos primeiros sinais de disfagia, a gente pode citar sensação de bolo na garganta, tempo de refeição prolongado, os pacientes ficam 30, 40 minutos, a comida esfria no prato, voz molhada, pigarros, escape oral, tosse durante ou após a alimentação, regurgitação nasal e mudança nos aspectos de salivação. E aí, quando o nosso paciente apresenta uma dificuldade de engolir importante, uma perda de peso, piora dos aspectos respiratórios, nós pensamos numa terapia interal, em vias alternativas de alimentação. Dentre as vias alternativas, a gente pode citar sonda nasogástrica ou nasoentérica, gastrostomia endoscópica e inserção de gastrostomia por via radiológica, para aqueles pacientes que têm uma capacidade vital forçada muito abaixo do predito. A gastrostomia ainda é a terapia de escolha para os nossos pacientes. E facilmente a gente entende olhando esse quadro. A sonda nasoentérica é indicada para curtos períodos de tempo. Ela causa uma hipossensibilidade de faringe, infecção de vias aéreas superiores. Essa sonda é muito mais facilmente obstruída, uma vez que a sonda tem um calibre muito menor quando comparado à gastrostomia. A gastrostomia é utilizada para longos períodos, facilita a reabilitação oral, o uso de ventilação não invasiva. As dietas podem ser prescritas de forma mais viscosa, A gente pode, inclusive, prescrever dietas caseiras. E o procedimento é um procedimento relativamente simples, desde que realizado por profissionais que conheçam a doença. E aí, pensando em gastrostomia, eu encontrei este trabalho desse ano, que fala um pouco sobre a gastrostomia e sobre a dieta que deve ser prescrita. E eles chegaram a conclusões muito interessantes. É um trabalho com 86 pacientes, eles foram acompanhados por um período de 3 anos. A precocidade na indicação de GEP é preditora de sobrevida, Então, ele demonstra uma melhora de sobrevida desde que essa gastrostomia endoscópica seja indicada precocemente. Pacientes se beneficiam com dieta hipercalórica e desde que essa dieta hipercalórica seja indicada gradualmente, que a gente consiga chegar a uma caloria alta aos poucos. No entanto, vale fazer uma observação. As dietas hipercalóricas são praticamente que exclusivamente, ou têm uma grande quantidade de gordura. Dietas ricas em gordura trazem desconfortos para os nossos pacientes, como, por exemplo, diarreia, como, por exemplo, desconforto gástrico. Então, a dieta é hipercalórica, deve ser hipercalórica, no entanto, individualizada. A associação de via oral e interal não piorou sobrevida. Então, vale a pena, e nós indicamos isso no nosso serviço, a dieta oral e interal mista, concomitante, desde que acompanhado por um profissional fonoaudiólogo. Baixa capacidade vital forçada não foi associada com maior risco e, portanto, o paciente que tem uma baixa capacidade vital forçada não precisa deixar de fazer a gastrostomia. Eles fazem uma observação.
e o que também é feito no nosso serviço, que estes pacientes devem ser acompanhados por profissionais fisioterapeutas e desde que eles sejam ventilados durante o procedimento. E aí, em 2011, foi feito um trabalho no setor que nos mostrou dados muito parecidos, muito semelhantes. Também nos mostrou que a precocidade na gastrostomia é um fator que melhora a sobrevida destes pacientes. Pacientes que fizeram essa gastrostomia na forma tardia pioraram, né? Obtivemos óbitos com isso. Mas, no entanto, essa gastrostomia não é isenta de riscos e de complicações. Destes 128 pacientes acompanhados e avaliados, nós mostramos aqui algumas complicações. Dentre elas, nós podemos citar 35% de sinais flogísticos, 5% de infecção na ostomia e só 2% de complicações mais graves. Para todos os pacientes, nós obtivemos ausência de óbito em 30 dias após o procedimento. E aí, eu estou falando tanto de precocidade de indicação, mas quais são os critérios de indicação? O critério de indicação de gastrostomia é multidisciplinar. Nós precisamos do profissional nutricionista orientando e monitorando redução de peso. Os estudos mostram redução de 10% de peso em 3 meses já seria um indicativo de gastrostomia. Estudos mais recentes têm nos mostrado 5%. Quando nós pensamos no profissional fonoaudiólogo, ele vai acompanhar a disfagia, a piora da disfagia, e o fisioterapeuta vai acompanhar a parte respiratória. Não é necessário que os 3 parâmetros, os 3 profissionais encontrem uma alteração para a indicação dessa via. Qualquer uma alteração que haja de forma importante deve ser conversado em equipe e, de forma precoce, ser indicado. E aí, nosso paciente, estando com esta via alternativa, ou quando estão para fazer, nos perguntam sempre: sonda ou bottom, o que é melhor? É fato que o bottom é muito mais visivelmente bem aceito. No entanto, o bottom é muito mais caro quando comparado à gastrostomia, e toda vez que você for alimentar esse paciente, ele tem um conector do tipo macho-fêmea, muito mais facilmente quebrável. E aí, de novo, aumenta-se custo. Podemos alimentar nosso paciente tanto com dieta caseira, quanto industrializada, quanto mista. É claro que as dietas caseiras são muito mais orientadas pelo aspecto social, porque é mais barata, do que pelo aspecto nutricional. Mas, como não há doações e como o nosso país não fornece para 100% dos nossos pacientes, é uma terapia de escolha. Quando nós pensamos em nutrientes, a dieta é polimérica, ou seja, os nutrientes podem ir de forma intacta, uma vez que nenhum dos nossos pacientes apresentam problemas em absorção de nutrientes. A dieta é hipercalórica, mais uma vez, lembrando que deve ser hipercalórica de forma individualizada. Hiperproteica também, indicamos entre 1,2 a 1,5 gramas de proteína por quilograma de peso, rica em fibras para facilitar esse trânsito intestinal, fracionada com pausa noturna, não é necessário que o nosso doente fique em uso da dieta 24 horas por dia. As vias devem ser associadas e no setor nós costumamos aconselhar 100% das necessidades nutricionais por via interal e utilizar a via oral para prazer como um recurso auxiliar e com o fonoaudiólogo acompanhando. A infusão da dieta pode ser feita por bolos, ou seja, por seringa. Nossos pacientes são muito ativos dos aspectos emocionais. Deixar o paciente com uma dieta correndo 1 hora, 1h30, o paciente sente um desconforto do aspecto mesmo de ficar parado e sendo alimentado muito tempo. E, voltando à pergunta inicial que eu comecei essa aula, a avaliação nutricional e a avaliação de composição corporal é importante porque a perda de peso corporal, nós já sabemos, isso é muito bem dito e muito esclarecida nos estudos,
Isso reduz sobrevida. A indicação precoce de fatores associados à piora nutricional pode melhorar a sobrevida do nosso paciente, daí a importância de avaliação sistemática e contínua dessa avaliação de composição corporal. A indicação de gastrostomia deve ser feita de forma precoce. E dieta hipercalórica é muito bem-vinda, desde que individualizada. Obrigada, foi um prazer estar aqui essa manhã conversando com vocês e dizer que trabalhar com o paciente com ela é o que realmente me faz feliz. Obrigada.